Senhor, nesta manhã estamos aqui com muita alegria, Senhor, porque o Senhor é sempre fiel, sempre, ó Deus, o Senhor tem acompanhado, o Senhor tem prometido, cumprido as Tuas promessas. Temos tantas coisas para aguardar o cumprimento nessa nossa geração. No final, ó Deus, muitas coisas vão acontecer e nós queremos, ó Deus, estar atentos, queremos participar, queremos fazer parte daqueles que estão aguardando e contribuindo, Senhor, em fidelidade, Senhor, em constância diante do Senhor. Pedimos que nesta manhã o Senhor confirme para nós, ó Deus, com Tua presença, com Teu Espírito, que o Senhor venha nos falar e nos revelar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo tesouro da Tua palavra, obrigado pelas coisas que ainda podemos ver, que o Senhor possa tirar todo o véu dos nossos olhos, para que nós possamos realmente ver além daquilo que já entendemos, além daquilo que temos entendido, Senhor, que as nossas perspectivas, as nossas mentalidades, Senhor, possam mudar diante da Tua palavra, porque sabemos que tem muitas coisas que o Senhor não pode revelar por causa da nossa maneira de ver as coisas. Ó Deus, que o Senhor possa realmente abrir os nossos olhos nesta manhã e os nossos corações estão diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, na última aula a gente viu um pouco da visão mais ampla, né, para a gente poder entender nosso contexto, e falamos rapidamente sobre o que está, o conteúdo, né, de Ezequiel 36, só falamos meio por cima no final da aula, então nós vamos retomar aqui, se podem deixar as Bíblias abertas em Ezequiel 36, nós vamos ler algumas partes, mas eu vou também colocar os versículos de cada item aqui, para vocês saberem aonde que cada um desses pontos está. Então, Ezequiel 36, no início do primeiro versículo, ele fala: Filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Disse o inimigo contra vós: até as eternas alturas são nossa herança. Então, como nós falamos, o primeiro ponto que ele fala nesse capítulo é sobre a vergonha, a desonra da própria terra, e claro que essa desonra da terra é uma coisa figurada, né? Porque os montes, a terra física não sente vergonha, mas a vergonha é assim que a terra ficou desolada, os montes ficou desabitada, assim, e essa vergonha, em última análise, é do povo, né? Então, esse é o primeiro ponto que ele fala aqui, e essa parte vai do primeiro versículo, vai até o versículo 7. Então, essa vergonha, essa desonra que aconteceu por causa do cativeiro, e nós estamos sempre lembrando que esse cativeiro que nós estamos estudando agora durou apenas, né, é bastante tempo, né, mas em comparação com a outra, durou apenas 70 anos. Mas houve um outro cativeiro, só que não foi para um lugar, né? Nessa época, o povo, as 10 tribos tinham ido para a Síria, as tribos de Judá e Benjamim foram levados para a Babilônia, e é mais ou menos a mesma região. Hoje é tudo Iraque, né? A Síria, Babilônia, é tudo naquela região do Iraque. Então, o povo foi para o cativeiro, mas não foi tão espalhado. De lá, porque isso aconteceu mais ou menos esse cativeiro da Babilônia foi mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Nem todos voltaram depois de 70 anos. E na época de Jesus, na época do livro de Atos, Paulo, quando ele ia pregar nas diversas cidades, ele encontrava judeus em toda cidade onde ele ia, tinha uma sinagoga, tinha judeus. E isso é porque os judeus, na maioria, né? Os judeus que foram para o cativeiro não voltaram todos para
para a terra deles, na época de Esdras e Neemias. E dali, nós não sabemos exatamente como, mas da terra que hoje nós conhecemos como Iraque, Babilônia, Síria, dali eles foram se espalhando para outras partes. Então, em todo lugar tinha judeu, na época do Novo Testamento. No próprio dia de Pentecoste, fala que tinha, na época que, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo caiu sobre os discípulos em Jerusalém, Pedro depois foi pregar, e aí, porque eles estavam ouvindo os discípulos falando em línguas, cada um estava ouvindo na sua língua, mas não eram pessoas, ali era tudo judeu que estava ouvindo, mas eles estavam ouvindo nos seus idiomas, na sua língua, porque eles viviam em outras regiões, em outros países. Então, os judeus, que era a ordem de Deus desde antigamente, todos os judeus tinham que ir para Jerusalém na Páscoa, no Pentecoste, no tempo de tabernáculos. Então, no dia de Pentecoste, que foi quando o Espírito Santo foi derramado, tinha judeus de toda parte ali em Jerusalém. Então, eles ouviram as línguas e Pedro foi pregando, mas eram todos judeus, só que eles estavam vindo de outras terras. Mas, no ano 70, depois de Jesus, depois do livro de Atos, no ano 70, houve uma outra destruição de Jerusalém e houve uma outra, não é chamado de cativeiro, porque ninguém chegou no ano 70 e levou como nessa época. Então não é chamado de cativeiro, é chamado de diáspora, porque eles foram espalhados. Como acabou Jerusalém, eles foram se espalhando pelas terras. E isso que nós temos até hoje, né? Judeus também hoje no Brasil, nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, tem judeus também por toda parte. Então, essa vergonha, todas essas situações que os profetas estão falando nessa época, do cativeiro da Babilônia, também se aplicam para esses 1800, 1900 anos em que os judeus estiveram espalhados por todas as partes da terra. E lembrando que alguns judeus nunca voltaram. Então, alguns judeus foram espalhados no ano 70, mas muitos judeus já viviam em outras partes do mundo nessa época. Então, os judeus continuaram nessa diáspora, nessa condição de estar espalhado pelas nações. E esse período, essa vergonha que está falando aqui em Ezequiel 36, mas em muitas outras partes também, essa vergonha de uma terra abandonada, de toda a história do povo de Israel, de tudo que eles tinham construído ali, de uma terra onde por muitos anos, né, o povo de Israel tinha vivido, tinha construído, não só em Jerusalém, outras cidades, eles tinham toda uma civilização, toda uma cultura edificada ali. E a partir dessa época de Babilônia, mas aí eles voltaram, ficaram lá no tempo de Jesus, o povo estava vivendo na terra, mas depois do ano 70, e houve uma segunda etapa de destruição mais séria no ano 135, depois de Cristo, em que os romanos assim até mudaram o nome, falaram assim, não vai mais chamar Israel, vai se chamar Palestina. Então eles mudaram e espalharam. A partir dessa época, todo esse período do ano 70, do ano 100 para cá, até o século 20, essa terra ficou deserta. Os outros povos habitaram ali, árabes, turcos, dominaram, mas a terra nunca foi muito produtiva. Nenhum dos outros povos, é por isso que esses conflitos hoje com os palestinos, não é que não tem nenhum fundamento, e não é que a gente não deve sentir misericórdia e orar a Deus pelo bem dos povos palestinos que estão em Israel hoje. Eles têm necessidades, têm direitos, têm histórias, mas assim, quando você pensa na nação de Israel, primeiro, esse versículo 2, o inimigo disse contra vós, até as eternas alturas serão nossa herança. Ele está falando de outros povos que estão dizendo, o povo de Israel foi expulso, não está mais aqui, então nós vamos nos apropriar, essas terras são nossas, e não tem nenhuma
coisa que mais simboliza, eu sempre falo isso com muito cuidado, porque existem cristãos que apoiam Israel de uma forma errada, né? De uma forma exagerada e de uma forma também de não valorizar o sofrimento dos outros. Então, a gente sempre tem que moderar e saber como que nós, como cristãos, devemos pensar, porque Deus sempre teve um coração aberto, braços abertos para outros povos. Deus não ama só os judeus, Deus se preocupa com os árabes, Deus se preocupa com outros povos. Então, mas uma coisa sim que a gente precisa então entender: não tem nenhuma situação que mais exemplifica isso que Deus está falando. Porque eu julguei, eu disciplinei. Deus está falando, eu disciplinei vocês. Esse capítulo vai explicar a causa da vergonha, a causa do... Por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Houve erros muito sérios, o povo de Israel não foi fiel à aliança. Então Deus está falando assim, eu castiguei mesmo, eu espalhei vocês. Mas quando espalhei vocês, quando eu disciplinei, quando eu permiti que Jerusalém fosse destruída e tudo mais, eu não estava quebrando minha aliança, não estava dizendo nunca mais. Essas eternas alturas não são de outros povos. A terra de Israel é da descendência de Abraão. Então, o que eu queria dizer assim, a situação hoje que mais exemplifica essa posse indevida, essa atitude de outros povos dizendo, vocês perderam agora a nossa chance, nós vamos tomar conta, é a situação do que nós chamamos o Monte do Templo, né? Onde era o templo em Jerusalém, chamado Monte do Templo, e lá existe uma mesquita e existe uma outra construção lá, que não é uma mesquita, mas aqui tem todo mundo que vê foto de Jerusalém, vem aquela cúpula dourada, né? Que não é uma mesquita, mas está construído mais ou menos na mesma localização de onde era o Templo de Salomão. E os muçulmanos, os islâmicos, eles se apropriaram de Jerusalém, sendo que eles têm duas cidades sagradas na Arábia, e eles alegam que Maomé foi para o céu a partir de Jerusalém, que obviamente nós não cremos que isso seja verdade, né? Maomé não foi tomado para o céu, né? Assim como Elias, ou como Jesus. Então é uma falsificação, é uma apropriação errada daquilo que pertence a Deus. Então isso não deve gerar ódio, isso não deve gerar uma atitude de não se importar com a situação dos palestinos ou de outros árabes, mas não é essa alegação é uma apropriação indevida. Então a gente precisa entender isso, que os inimigos, Deus está falando naquela época, mas isso é válido para hoje, entender que muitos inimigos têm dito, isso aqui é nosso, as eternas alturas. O que são as eternas alturas? É a cidade de Jerusalém, a cidade santa, e a grande briga que poderia se transformar numa guerra mundial, se os judeus realmente falassem, não, nós vamos tirar essa mesquita, nós vamos edificar nosso templo, isso causaria uma guerra mundial, provavelmente, né? Porque existem, assim, é uma briga tremenda, e um dia, não através de diplomacia, não são os diplomatas, já tentaram várias vezes, estão bolando nos Estados Unidos um plano de paz que estão chamando o plano do século. Não é porque não seja um bom plano, nem conheço, não sei qual que é, mas não vai dar certo. Não vai dar certo porque ninguém vai conseguir resolver essa questão a não ser o próprio Jesus. Isso não vai ser resolvido. Só uma rápida nota histórica, né? Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, que foi um acontecimento muito profético, não acabou com os conflitos, não acabou com essa situação, mas foi quando os judeus retomaram Jerusalém. E eles tomaram o Monte do Templo.
E tem uma história, que eu não vou lembrar os detalhes, mas tem uma história de que quando eles estavam tomando, os judeus estavam tomando o monte do templo outra vez, eles ponderaram. Estavam em guerra, os árabes estavam fugindo, eles estavam vencendo, e eles ponderaram. Já que nós estamos aqui, vamos explodir as mesquitas, né? Tem 2 construções islâmicas naquele monte. Vamos explodir isso e vamos já acabar com isso de uma vez. Mas eles ligaram, né? O general ligou para a autoridade suprema lá de Israel. Vamos fazer isso? Não faça. Teria dado assim na situação, não era momento de resolver, né? Mas assim, é muito interessante a gente ver esses acontecimentos. Por um lado, Jesus falou: Jerusalém vai ser pisada pelos judeus, pelos gentios. Jerusalém vai ser pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios termine. Isso está em Lucas 21. Então, os judeus tomaram Jerusalém de volta. Gente, isso é muito significativo, isso é muito profético. Não acabou, porque os judeus, eles são soberanos ali em Jerusalém, mas o monte do templo, o acordo que eles fizeram, o monte do templo é administrado por Jordânia. Então, os judeus, Israel, com todo o poderio que eles têm, eles não dominam, eles não podem tomar decisões finais sobre o que acontece ali no monte do templo. Então, não acabou totalmente o tempo dos gentios, mas foi um passo muito grande que foi dado, então é um sinal de que o tempo dos gentios está perto de acabar. Bom, então, isso aqui está querendo dizer assim, a vergonha, a desonra, nós sabemos pela história que a terra de Israel virou deserto, virou, assim, muitas partes eram brejos, cheio quando os judeus começaram a voltar para Israel, a maior parte do país estava improdutiva, e foi aí que eles começaram a recuperar o deserto, recuperar terras assim de Pantanal, assim, terras que estavam totalmente improdutivas. Então, era uma parte disso que está profetizando aqui, que a terra vai voltar a ser habitada, a terra vai ser produtiva outra vez, vai dar fruto, pessoas vão habitar. Uma parte disso já aconteceu. Não foi um cumprimento pleno ainda, várias coisas faltam, mas muitas coisas aqui já aconteceram. Então, a vergonha, a desonra da terra e do povo, Deus está falando assim, isso vai chegar ao fim. Então, eu não vou ler tudo aqui, vai até o versículo 7. E aí, a segunda coisa que ele fala aqui é a promessa da restauração, começa no versículo 8, ele fala: mas vós, ó monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos, dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, que já está prestes a vir. Eu estou convosco. A maioria das traduções, no versículo 9, fala: eu estou convosco. E eu acho que até que é uma tradução correta. Mas eu achei muito interessante porque na tradução NVI, fala assim: eu estou preocupado com vocês. E a ideia, assim, a ideia é correta também, porque ele está dizendo: eu estou convosco, eu me voltarei para vós. Porque aparentemente nesse período nos 2 períodos, cativeiro em Babilônia nessa época, depois desse longo período na história de diáspora, parecia que Deus tinha abandonado Israel. Em muitas épocas, Deus não interferiu. Pensa nas cruzadas, né? Os países da Europa, cristãos, foram lá assim: nós vamos libertar Israel. Libertar Israel para o povo de Israel? Não, libertar Israel para nós, os cristãos. E no caminho, os grandes inimigos do cristianismo, que eram os islâmicos, né? Eles foram para lá para lutar contra os muçulmanos, os islâmicos, mas no caminho, porque não tinha muito judeu em Israel, no caminho
eles foram passando por várias comunidades judaicas que tinha em toda a Europa, tinha judeus, tinha comunidades, tinha lugares onde tinha muitos judeus. Eles foram matando, massacrando judeus no nome da cruz, porque vocês rejeitaram o Messias, agora nós vamos acabar com vocês. Então pensa em um povo que poderia se sentir abandonado por Deus. E aí eu poderia continuar. Inquisição feita pela igreja, obrigando judeus a se converter, e se eles se convertessem, teoricamente, porque era obrigatório, mas continuassem guardando o sábado na casa deles, eles eram torturados, presos, expulsos, mortos, né? Pensa no Holocausto. Assim, é século após século. Eles poderiam pensar, Deus nos abandonou, Deus não quer mais saber de nós. E a igreja pensou isso também, e a igreja foi instrumento de fazer isso. Mas Deus está falando assim, eu não abandonei vocês. Então Ele está dizendo, foi uma vergonha. Agora, a questão aqui nesse capítulo foi uma vergonha para o povo, porque eles foram expulsos da terra, a terra deles foi desolada, eles sofreram. Então foi uma vergonha para o povo, e eu gostei muito, sim, porque só para vocês verem o contraste, no versículo 9, as traduções falam, eu estou convosco, mas na NVI fala assim, eu estou preocupado com vocês. Então Deus está falando assim, vocês estão sofrendo, vocês estão levando todo esse castigo, essa disciplina de Deus, mas eu estou preocupado com vocês, eu não abandonei vocês. E ele diz assim, ou na tradução que a maioria tem, eu estou convosco. Eu vou, assim, esse verbo, eu estou convosco, pode ser traduzido, eu vou cuidar de vocês. Então esse cuidado, essa preocupação, Deus está falando assim, eu vou voltar a cuidar de vocês. E tem tantas e tantas profecias em Isaías, em outros profetas que falam, eu vou trazer vocês de volta, eu vou pegar o último que está espalhado, eu não vou abandonar, eu vou carregar vocês em asas de águias, eu vou conduzir vocês. É Deus falando assim, eu vou cuidar. Nós já estudamos aqui em Ezequiel 34, como Deus fala assim, eu sou o verdadeiro pastor, eu vou pastorear vocês. Mas então, apesar dessa vergonha, Deus está dizendo, eu me preocupo com vocês. Mas Deus também se preocupa com uma outra coisa. O que é? Ele fala assim, eu me preocupo com vocês. Vocês estão passando vergonha. Depois ele vai falar assim, por que vocês estão passando vergonha? Nós vamos ver aqui, ele vai falar, vocês são culpados, vocês me abandonaram, vocês quebraram minha aliança. Então Deus está dizendo assim, isso tudo que aconteceu não foi à toa, eu não abandonei vocês porque eu não amava vocês, isso aconteceu porque vocês me abandonaram. E aí no versículo 21, ele fala, também a minha tradução está um pouco diferente, mas aqui sim a tradução certa seria, eu tive compaixão ou consideração por meu santo nome. E isso é muito importante entender, claro, sim, Deus vai se preocupar com o nome dele. Você vai dizer assim, claro, isso é óbvio, Deus zela pelo seu nome, Deus é santo. Mas olha, quando o povo, e isso vale tanto para Israel, a gente sempre tem mostrado, na última aula eu mostrei, né, que, deixa eu colocar aqui nessa tela de novo, nessa folha de novo, para vocês lembrarem disso, que todas as profecias do Antigo Testamento podem ser aplicadas de duas maneiras. Para Israel natural, com cumprimento literal, e para a igreja de uma forma espiritual. Então, quando nós falamos da vergonha, que o povo passa, não é só essa desolação da terra, esse cativeiro ou diáspora, essa destruição de Jerusalém, isso causa vergonha para o povo, vergonha, sofrimento. Mas na verdade Deus vai mostrar, nós vamos ler daqui a pouquinho, mas na verdade isso causa uma vergonha muito grande para Deus.
Isso é uma vergonha muito grande para Deus. Até hoje, né, na igreja, assim, as pessoas que são conhecidas como igreja, como evangélicos, quantas vezes você já assistiu alguma notícia ou algum comentário, né, aqui no Brasil, né, assim, alguém falando sobre o que a igreja está fazendo e, assim, tirando sarro ou criticando ou falando, e a gente tem que falar assim, porque tem algumas coisas que eles vão falar que não são verdades ou que não é uma vergonha. Nós acreditamos mesmo que Deus criou toda a terra. As coisas que eles vão falar assim que acham que é uma vergonha, muitas vezes não são causa de vergonha, mas muitas coisas são. Muitas coisas a gente tem que falar, a gente tem que abaixar a cabeça e falar assim, estão fazendo uma crítica correta. A igreja está dando uma causa de vergonha para nós mesmos e para Deus. Então Deus está falando sobre isso aqui. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho cuidado de vocês. No versículo 9 ele fala, eu estou preocupado com vocês. Vocês estão passando por sofrimento, estão passando por vergonha, estão passando por disciplina, por sofrimento, mas eu vou cuidar de vocês. Eu quero restaurar. Mas ele vai além e ele diz, eu tive compaixão, eu tive consideração pelo meu nome. E isso é porque Deus, isso é uma coisa que eu observo há muito tempo, eu fico pensando, puxa, Deus não faz o que muitas vezes nós, homens, fazemos. É muito fácil você ver isso na política, né? Às vezes, o chefe, o presidente, ou alguém que está em cima, algum subordinado dele faz uma coisa errada. Quantas e quantas vezes a gente vê isso? É o que mais acontece, né? Às vezes tem coisas que não são culpa direta do chefe. Então, o presidente está lá, ou algum outro executivo, alguém que está numa posição de autoridade, um subordinado dele comete um ato impróprio. E o que o chefe faz? Ele não admite que houve erro, ele encobre, ele fica defendendo. Tem aquele caso muito famoso nos Estados Unidos que me vem à mente, que eu lembro de ter pensado muito naquela época, de comparar com o jeito que Deus faz. Porque, né, não lembro todos os detalhes, mas pelo que a gente sabe, o presidente Nixon, naquela época, ele não mandou fazer o que os subordinados dele fizeram. Eles colocaram escutas na convenção do partido oposto, né, dos democratas. Eles colocaram escutas para pegar informações sobre os oponentes deles e usar, né, mais ou menos essas coisas de notícias vazadas, né, assim, de pegar alguma coisa suja, alguma coisa que poderia causar vergonha. Eles fizeram uma coisa ilegal, que foi assim, de pegar informações e usar contra o partido na campanha. Em síntese, foi isso. Então, aí houve todo aquele caso Watergate, né, que causou, depois ele acabou se renunciando, porque ele ia ser deposto, né, pelo impeachment. Mas por que chegou naquele ponto? Porque durante todo aquele processo, até que eles pegaram as fitas e descobriram que realmente eles eram culpados, mas durante todo o processo o Nixon estava sempre defendendo os seus subordinados, estava encobrindo, não fizeram isso, não é verdade, não é verdade. Depois né, eles acharam todas as gravações e não teve como defender mais. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele não faz isso. Porque muitas pessoas pensam que isso é ser leal. Se é alguém da minha equipe, eu vou defender. Nem que faça uma coisa errada, eu vou defender. Claro que não é para um chefe de equipe expor as pessoas que estão. É como se você tem alguém na sua família que está fazendo uma coisa errada. Um filho, alguém da sua família muito próximo. Se está fazendo uma coisa errada, você vai encobrir, você vai defender, você vai tomar medidas para que a pessoa não enfrente a justiça. O que você faria? Né? E o que eu quero dizer, eu quero mostrar que Deus sofreu vergonha
na história e sofre até hoje, porque nós envergonhamos o nome dele e Deus não faz nada, pelo contrário, ele faz justiça contra nós. Ele toma medidas para julgar o que assim, porque ele poderia dizer: não, eu não vou fazer nada, porque o meu povo é o meu nome. Ele não faz isso. Ele permite que a vergonha, que o erro, que o pecado, que a sujeira seja revelada. Ele permite isso sabendo que isso vai manchar o nome dele, porque os outros povos pensavam assim, que Deus que esse povo tem. Naquela época, assim, eles tinham muito assim, cada nação tinha um Deus, né? Então, eles tinham muito orgulho. Quando o país estava, né, os que tinham império, a Síria, a Babilônia, eles davam muita honra aos deuses deles, porque é o nosso Deus que está nos dando a vitória. E quando o país perdia, era uma vergonha para o país e era uma vergonha para o Deus deles. Então, quando o povo de Israel foi destruído e expulso e castigado e levado para o cativeiro, para as outras nações era uma vergonha para o povo, mas era uma vergonha para Deus. Porque os outros povos diziam: o Deus deles não pôde defender. E Deus, ele aguarda. Ele está falando aqui nesse capítulo: olha, vai chegar a hora que eu vou resgatar a honra do meu nome. Eu vou resgatar. Mas Deus não encobre. Deus não, ele não se importa. Quer dizer, ele se importa, mas ele vai pagar esse preço. Ele se importa de ter o nome dele envergonhado. Por isso que ele vai dizer ali que ele realmente tem compaixão e consideração pelo nome dele. Então, passa por todo esse processo. Deus tem consideração pelo seu povo, ele tem compaixão, mas ele não vai deixar de fazer justiça, e ele tem consideração pelo nome dele. Mas então, voltando aqui então, o versículo só para vocês, quem está anotando, essa promessa de restauração, o segundo item aqui, vai do versículo 8 até o versículo 15. Então, aqui são promessas de restauração. Então, ele está dizendo: olha, vocês passaram por essa vergonha, passaram por essa desolação, mas vai voltar, vai ter, a terra vai ser habitada, vai ter fruto, vai ter restauração. Aí o terceiro item aqui, agora ele vai explicar isso que estamos já tratando mais ou menos, que é a causa da vergonha. Por que, se Deus tem compaixão do seu povo, e já falamos bastante sobre isso em outras aulas, por que Deus permite que o povo dele tenha líderes opressores? Por que Deus permite uma má liderança? Por que Deus permite que nós sejamos oprimidos e perseguidos e espalhados e envergonhados? Por que Deus permite isso? Então ele vai falar a partir do versículo 16. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, no seu período menstrual, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles. Então Deus está falando assim: olha, por que aconteceu tudo isso? Porque vocês contaminaram a terra com suas ações. E ele fala no versículo 18 de duas coisas: por causa do sangue inocente que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Então, idolatria e falta de compaixão e violência, agressividade contra irmãos, né? E nós falamos sobre isso na última aula, explicando que nós matamos muita gente hoje, não através de atirar, de matar fisicamente,
Nós matamos muita gente na igreja através de rejeição, através de atitudes erradas, de rejeição, de não ajudar alguém que pode ser que a pessoa esteja em problema mesmo, mas a gente abandona, a gente não tem uma atitude que Deus falou no capítulo 34, de pastorear, de buscar, de ajudar a pessoa a se recuperar. Quando a gente sabe, isso vai desde líderes até pessoas, é muito comum alguém falar assim, olha, fulano, deixa para lá, fulano não quer nada, só dá trabalho, você vai ajudar, sempre está caindo de novo. Então a gente abandona, é alguém que tem fraqueza, que tem dificuldade, a gente acha que a pessoa deveria ter capacidade para não cair no pecado, e a gente abandona. Então isso a gente faz, ele fala assim de muito sangue inocente. Então pensa em quantas pessoas a igreja tem deixado de ajudar, de acolher. Então ele fala sobre essas duas coisas, idolatria e violência contra o próximo. Então ele fala, versículo 19, espalhei-os entre as nações, foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações, versículo 20, para onde foram, profanaram o meu santo nome. O que você pensa quando você lê esse versículo? Eles devem ter ido para as outras nações e continuaram fazendo coisas erradas. Não é isso que ele fala. E, na verdade, claro que isso acontece também. Tem muitos judeus que foram pelas terras e eles falam de assimilação, eles se tornam iguais aos outros, não mantêm sua identidade, não mantêm os princípios morais, mas muitos judeus. Gente, é uma história fantástica de como os judeus, em todas as terras, enfrentando perseguição, enfrentando inquisição, enfrentando outros tipos de perseguição de outras nações, como os judeus, claro que tem muitos judeus que se enriqueceram, é aquele estereótipo que todo mundo não tem do judeu, que o judeu fica emprestando com juro, que ele é rico, que ele domina os outros e tal. Assim, então, não estou dizendo que o judeu é uma pessoa santa, mas muitos judeus, com sofrimento e com dificuldade, eles mantiveram os princípios de Deus, mantiveram, assim, se você tem um pouquinho, se já teve algum contato, ou vê um filme, alguma coisa, se você vê a honra, a reverência que o judeu religioso, o judeu fiel, que ele dá à Torá, aqueles pergaminhos, vocês já viram, na sinagoga, eles têm uma arca especial onde eles guardam o rolo da Torá. Eles durante o que eles chamam de serviço, o culto deles de sábado, aquela Torá é levado no meio da congregação, as pessoas beijam. Assim, eles têm uma honra, a maneira como eles fazem cópia. Tem pessoas que é o serviço deles, o dia inteiro eles copiam, porque cada sinagoga que abre, a sinagoga precisa ter uma cópia não impressa, precisa ter uma cópia escrita à mão da Torá. E essa cópia não é qualquer pessoa que pode fazer, e não pode ter erro. Então, a gente pode falar assim, não, isso é bobagem, a Bíblia está aqui escrita, tem tantas traduções, nós banalizamos a Bíblia, nós não consideramos a Bíblia. É claro que não precisa fazer aquilo que eles fazem, mas aquilo é uma lição para nós da honra e da reverência que eles dão para a palavra de Deus. Para eles a palavra, a Torá, os livros da Bíblia do Antigo Testamento são uma preciosidade. Então, eles profanaram o meu nome, versículo 20, profanaram o meu santo nome, não porque estavam fazendo coisas erradas, mas porque quando eles estavam, onde eles foram, eles sempre são considerados assim, esse é um povo que não tem terra, esse é um povo que perdeu a nação, esse é um povo que não tem mais honra como povo. Então isso trazia vergonha para o nome de Deus,
E quando nós temos divisões na igreja, quando nós temos uma vida que não demonstra quem Deus é, nós estamos também profanando Deus por outras razões, mas estamos profanando o nome de Deus. Então, no versículo 21, final do versículo 20, pois se dizia deles, são estes o povo do Senhor e saíram da sua terra. Então, eles estão dizendo assim, Deus não defendeu, né? Deus permitiu. E aí vem o versículo 21, que ele fala que eu tive consideração ou compaixão pelo meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Então, esse terceiro item vai até o versículo 21, do 16 ao 21, Deus falando por que houve essa vergonha. E aí no versículo 22, ele fala algo muito duro, que portanto, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Então, são esses dois versículos que ele fala assim, não é mérito. A gente, quando fala assim, não é por amor, essa palavra amor não é amor. Assim, quando ele fala assim, eu faço isso, a palavra certa seria não é por causa, não é mérito. Deus não está falando que ele não ama o povo. Deus não está falando assim, eu não tenho mais amor por vocês, mas eu vou fazer porque eu quero engrandecer meu nome. Ele está dizendo, a causa dessa restauração não é porque vocês merecem, então é a graça de Deus. Nós fomos salvos não pelo nosso mérito. Desde o início, não é causa, não é por mérito nosso que Deus está fazendo isso. Então é isso que ele está dizendo, e isso traz... não deve trazer para nós uma sensação de que Deus não se importa. Ele falou no versículo 9, eu me importo com vocês, eu vou cuidar de vocês, eu amo vocês. Mas a causa, assim, porque a gente poderia falar assim, mas se a gente não merecer, se a gente tornar a não ser merecedor, se a gente não tiver realmente mérito diante de Deus, Deus vai continuar fazendo? Ele vai, porque a iniciativa, a causa da restauração não vem da gente, não vem de Israel, não vem das nossas falhas. Ele vai santificar o seu nome. Agora, como que Deus vai santificar o nome dele? Então, lembra, a vergonha, a desonra é porque o povo desonrou o nome de Deus, desonrou a aliança de Deus. Ele explicou, vocês desonraram com violência, com idolatria, vocês não foram fiéis, vocês quebraram minha aliança. Então, eu tinha que tratar com vocês. Agora, vocês envergonharam o meu nome por todas as nações. E era para ser o contrário. Deuteronômio 4 e tantas outras passagens falam, eu escolhi vocês, vocês são o meu povo especial, vocês são minha propriedade peculiar, para anunciar, 1 Pedro 2 repete isso, para anunciar, para testemunhar todas as nações, para que as nações possam saber quem eu sou, e o objetivo de Deus é se revelar a toda a humanidade. Mas a Israel e a igreja, né, nós fizemos exatamente o contrário, nós desonramos o nome de Deus. O nome de Deus tem sido envergonhado diante dos povos, né? As nossas representações políticas, o nosso testemunho na sociedade, nós envergonhamos. Tem algumas pessoas que honram o nome de Deus? Tem testemunhos positivos? Tem testemunhos positivos, mas infelizmente tem muito testemunho negativo, né? E Deus está falando assim, eu vou resgatar a minha honra. Como é que ele vai fazer isso? Como que Deus vai conseguir resgatar a sua honra? Bom, a causa da desonra diante dos povos
é porque eles foram espalhados. Os povos ainda não entendem a honra de Deus, não entendem o caráter de Deus, não sabem quem Deus é, mas eles sabem que Deus tem um povo e que esse povo, Deus, é como se Deus não fosse capaz de proteger seu povo, Deus não fosse capaz de defendê-los, de cumprir suas promessas para eles. Então, a primeira causa é o efeito, não é a causa. Mas o efeito da causa que ele mostrou é que o povo foi espalhado. Então, para Deus resgatar a sua honra, o que Deus tem que fazer? Trazer de volta. Mas ele vai trazer de volta para o povo fazer tudo de novo? Que, na verdade, a restauração do cativeiro de Babilônia foi isso, né? O povo foi trazido de volta do cativeiro de Babilônia, Jesus veio, o Messias veio, e eles não aceitaram Jesus. Então, por isso que houve um novo castigo, uma nova disciplina. Então, quando Deus fala, eu vou resgatar meu nome, agora sim, todas as nações vão saber quem eu sou, eu vou santificar meu nome, eu tenho zelo, eu tenho ciúme do meu nome. Então, primeira coisa, ele tem que trazer o povo de volta. Mas não é só trazer o povo de volta. Ele tem que dar um jeito para que essa causa não se repita. E é aí que vem a promessa da nova aliança. Então, entenderam? São duas coisas. O que causa vergonha, o efeito sim, do cativeiro, da dispersão, é porque o povo saiu da terra e ficou perdido aí pelas nações. Ele vai trazer de volta. E isso já aconteceu numa certa medida hoje. Mas Deus já recuperou o nome dele nas nações? Só de trazer o povo de volta? Né? Nós temos tantas coisas injustas, tantas coisas erradas acontecendo em Israel até hoje. Né? Tel Aviv é a capital, alguns falam, capital do homossexualismo, né? Aborto, muito sim, um índice altíssimo de aborto em Israel. Isso para falar de algumas coisas que são muito comentadas hoje, mas eu entendo que tem, não que essas coisas não sejam importantes, mas tem coisas muito mais profundas, tem coisas que causam isso, né? Então, nós precisamos entender por que a humanidade chegou nesse ponto de hoje, de ter tantos homossexuais. Tem uma causa disso. A nossa, assim, um parênteses, tá? Mas assim, a nossa briga, o nosso sentimento de injustiça nunca deve ser direcionado contra os homossexuais. Eles são vítimas. Nós precisamos entender a causa. E muitas mulheres, não todas, mas muitas que fazem aborto também são vítimas. Então, nós... quando a igreja, isso como eu falei, é um parênteses, mas quando a igreja pega como sua bandeira aborto e homossexualidade, nós estamos deixando de entender que essas coisas têm causas, e nós estamos nos colocando numa posição que muitas pessoas que são vítimas consideram totalmente injusta. Qual a culpa minha? Alguns vão dizer. Qual a culpa minha se eu vivo com essa situação, com essa inclinação? Qual é a culpa minha? Por que vocês são contra? Por que vocês me combatem? Por que vocês me odeiam? Então a nossa briga não é com eles. Existe uma causa, Paulo explica isso em Romanos 1, existe algo que produziu, a sociedade está nesse ponto por causa de males muito mais profundos. E a nossa batalha espiritual é contra essas causas. Okay? Então, mas tem muitas coisas ruins que estão acontecendo em Israel, então o nome de Deus não foi, a honra do nome de Deus não foi resgatada. Então vamos lá, versículo 22 e 23, então, ele fala que vai resgatar a sua honra, e agora a partir do versículo 24, ele vai falar sobre como ele vai restaurar a sua honra. A primeira coisa ele falou, versículo 24, então 24, esse quinto ponto da restauração, e ele vai falar sobre todos esses aspectos aqui. Mas o versículo 24 fala,
eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, como eu falei, o que causou a vergonha para Deus foi o fato deles não estarem na terra. Então ele vai trazer de volta, versículo 24. Mas isso não é o fim da história, porque ele tem que resolver a causa. Então, a partir do versículo 25, ele fala: então espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Gente, eu não vou poder tomar tempo assim, em cada um desses pontos, mas aqui nos levaria para um estudo da nova aliança. Como a gente tem falado, os 2 capítulos mais importantes, mais explícitos, mais claros sobre a nova aliança no Antigo Testamento são Jeremias 31 e Ezequiel 36. Então, nós estamos aqui, esses são os 2 principais capítulos, as profecias que falam da nova aliança. Jeremias 31, ele fala nova aliança. Aqui não fala, não usa essa expressão nova aliança, mas ele está dizendo o que é que Deus vai fazer para que essa situação de vergonha não se repita. Então, ele está dizendo: vou trazer vocês de todas as terras, vou trazer vocês de volta para a terra. Mas isso é só o efeito. Mas para que vocês não envergonhem mais o meu nome, eu vou purificar vocês. Agora, quando você pensa, eu só quero deixar um pensamento e falar de algumas referências rapidinho, mas quando você pensa de purificação, porque nós estamos falando de 2 coisas aqui. Para Deus resolver o problema do povo, ele tem que trazer de volta, né? Mas depois de trazer de volta, ele precisa fazer 2 coisas. Ele precisa purificar, perdoar os pecados, toda a culpa deles precisa ser purificado, e ele precisa dar condições para que eles não vivam mais no pecado. E esse é o problema da igreja, e a igreja sabe disso, algumas igrejas mais, outras menos, mas muitas igrejas também ficam mais assim, com o perdão dos pecados, e não com a transformação para que a pessoa não peque mais. Entenderam? São 2 coisas. E tanto no Velho Testamento era mais aquela coisa de sacrifício de animal, leva animal para sacrificar, para purificar do pecado, mas depois a pessoa continuava. Até o livro de Hebreus fala sobre isso. Fala assim, na antiga aliança, o sangue de animais não podia resolver o problema do homem, porque tinha que fazer sempre muitos sacrifícios e não resolvia. Mas o que eu quero dizer assim, então, aqui ele fala de purificação, versículo 25, purificação. Mas qual o elemento, qual o símbolo da purificação? Porque nós geralmente pensamos em sangue. É claro que o sangue é a base de tudo. Mas ele não fala de sangue aqui, ele fala de água. Então, eu vou voltar nisso, deixa eu só dar uma passada aqui para a gente ver a sequência, depois eu vou voltar. Mas essa simbologia da água é usada no Novo Testamento, eu vou citar isso, mas vamos só fazer uma sequência aqui para a gente poder entender onde ele quer chegar. Versículo 26, então letra A é versículo 25, ele vai aspergir água sobre o povo e eles vão ficar purificados. Versículo 26, ele vai dar um coração novo, um espírito novo, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Qual que é a diferença entre coração de pedra e coração de carne? A gente também, às vezes, pensa assim, carne é carnal. Não, ele está usando carne aqui em contraste com pedra, porque pedra, todo mundo sabe, você tem um coração de pedra, você não sente nada. E o coração de carne sente tudo, carne é sensível. Só você encostar, já sente. Então, tem certos tipos de sensibilidade que não são boas, quando a pessoa se ofende facilmente e tal, tem alguns tipos de sensibilidade que não são positivas. Mas para Deus, nós precisamos ter um coração muito sensível.
e para os outros também, mas não no sentido de ofensa. Nós temos que ter sensibilidade. O coração de carne é uma sensibilidade para necessidades, para sofrimentos, né? Essa coisa assim de nos acostumar muito com notícias de violência. Alguém matou o pai, alguém matou uma criança, alguém, sabe assim, a gente ouve isso tanto, que a gente começa a nem sentir mais. Isso é terrível, nós não podemos deixar isso acontecer. As coisas que acontecem precisam nos comover. Tem um jeito da gente não sentir, é desligar a televisão, não escutar mais, mas isso também não é bom. Nós precisamos saber, nós precisamos entender. Nós vivemos numa sociedade cruel, estão acontecendo coisas terríveis todos os dias, nós precisamos sentir. Nós estamos aqui para sentir o coração de Deus. Deus sente, nós precisamos sentir. Então tem que ter um coração de carne. Então é o versículo, um novo coração que ele promete, versículo 26. Versículo 27, porei dentro em vós o meu espírito. Então é outra coisa, ó. Purificação, no versículo 25, coração novo, versículo 26, e ele fala assim, o coração novo e o espírito novo. O espírito novo é letra minúscula, é o nosso espírito. Ele quer nos dar aí, coração e espírito são muito interligados na Bíblia, né? Então, um coração novo, um espírito novo é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, isso é um coração novo, um coração humano, um espírito humano. Mas aí, versículo 27 fala, porei dentro de vós o meu espírito. Então, além dele dar um novo coração, porque percebe, o novo coração também não resolve tudo. Porque você vai ter um coração que sente, você vai ter um coração que tem vontade. Em outros, ele não fala aqui, mas em outros lugares onde ele fala assim, um novo coração, eu acho que ele fala no versículo 27, farei que andeis nos meus estatutos. Mas o novo coração, a ideia nós vamos ter vontade de fazer a vontade de Deus. E isso, na verdade, isso é um novo nascimento. Quem nasce de novo tem vontade, não significa que a gente tem poder, mas o novo coração é vontade de fazer a vontade de Deus. Então, isso que em Deuteronômio 30, ele fala assim, eu vou circuncidar o seu coração. Então, isso significa assim, eu vou dar a vocês um coração sensível, um coração que deseja. Mas o coração sensível, que deseja, que quer, que anseia por agradar a Deus, também não resolve tudo. Então, o que falta? O Espírito de Deus. Eu porei o meu Espírito em vós e farei que andeis nos meus estatutos. Porque aí sim, com o coração novo que quer e com o Espírito de Deus dentro de nós não só vamos querer, né, mas também temos o poder do Espírito Santo para andar nos caminhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, é o versículo 27. Versículo 28, habitareis na terra que dei a vossos pais, né, falando de novo, de estar ali na terra, lembrando sim que a nova aliança, né, outra vez aquele paralelo, tem o cumprimento literal para Israel e tem o cumprimento espiritual para nós na igreja. Então, a nova aliança, ela já começou, claro, Jesus inaugurou a nova aliança. Só que nem nós está completa, a gente tem um novo coração, a gente tem desejo, a gente tem o Espírito de Deus, mas tem muita coisa incompleta nesse processo. Nós não estamos vivendo na prática a nova aliança como precisa. E aí tem tudo a ver com a restauração, que Deus vai juntar Israel com a igreja, que Deus vai restaurar. Tem muita coisa que vai acontecer, que vai trazer de volta. Mas o que eu quero que vocês vejam em tudo isso aqui, tanto no Israel natural como na igreja, Ele quer tirar a vergonha, Ele quer nos restaurar a igreja, a terra. Lembra que a gente tem falado sobre a terra no sentido espiritual? Tem muito a ver com comunidade, tem muito a ver com o fruto, uma igreja que tem o poder de Deus. A igreja, assim,
Tudo bem, nem todos os doentes serão curados, nem todos os mortos vão ressuscitar, são apenas algumas amostras. Mas, gente, não está acontecendo isso. Por mais que a gente tenha os programas de televisão, os testemunhos, e eu não desfaço isso, eu acho que tem gente sendo curada, tem gente sendo transformada, mas nós sabemos na nossa vida do dia a dia, na nossa vida de igreja, que isso não está acontecendo como deveria acontecer. Por quê? Porque nós não estamos na terra prometida. E isso é uma vergonha para nós e é uma vergonha para Deus. E Deus está falando assim: eu vou tirar essa vergonha. Como é que eu vou tirar? Vou restaurar vocês para a terra. Mas não só restaurar para a terra, eu vou restaurar a nova aliança. Eu vou fazer com que vocês sejam purificados, eu vou fazer com que vocês tenham um novo coração, e eu vou fazer com que meu Espírito esteja em vocês. Aí nós vamos ter realmente o que ele fala no versículo 28, vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Deus sempre se chama o Deus de Israel. Ele nunca parou de se chamar o Deus de Israel. Mas Israel não está vivendo como o povo dele. E a mesma coisa com a igreja. Deus é o Deus nosso, é o Deus dos cristãos, é o Deus da igreja. Ele aceita isso. Mas essa frase, vós me sereis por povo e eu vos serei por Deus, significa a letra D, aliança. Isto é aliança, é viver em aliança, é ser casado, é realmente viver em compromisso, é realmente viver honrando o nome de Deus. Versículo 29, livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, chamarei o trigo, multiplicarei, isso significa assim, alimento, né? Ele vai trazer alimento para nós. E aí ele fala, né, versículo 30, né, multiplicarei o fruto das árvores, novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio é vergonha, né? Nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. O fato da gente não ter o verdadeiro alimento, da gente, quem se alimenta, não tem vontade de ir atrás de coisas erradas. Né? Por que nós mesmos, por que a gente tem tentação, por que a gente quer o manjar de Babilônia, por que a gente quer as coisas que a gente tem aquela ilusão que vão satisfazer? Porque nós não estamos com o verdadeiro alimento. Se nós tivermos o verdadeiro alimento, nós não vamos atrás de outras coisas. Então nós estamos no opróbrio, nós estamos precisando, né? Vem para Jesus que você vai ter todos os seus problemas resolvidos. Mas por que você não tem os seus problemas resolvidos? Você também sente falta de coisas que não está encontrando em Deus, né? Então esse opróbrio ele vai tirar. Agora a letra E. Arrependimento total, que é o versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas maldades e das vossas abominações. Gente, eu sei que o arrependimento vem em muitos estágios, nós devemos sempre buscar uma experiência mais profunda de arrependimento com Deus. E nós podemos ter uma sensação muito grande do nosso pecado, da nossa imundícia, mas ele está dizendo aqui que depois que ele purifica, cria um novo coração, nos dá o Espírito de Deus e começamos a andar aliança com Deus. Quando nós entramos nessa nova dimensão, e outra vez eu estou dizendo, nós temos isso parcialmente, nós temos isso na nova aliança, nós temos tudo isso. Nós temos a purificação, acho que vai ficar para a próxima aula, falar sobre o que é essa água. Mas a Bíblia fala muito sobre a água representando a palavra. Né? Efésios 5 é um dos textos mais claros que ele fala assim, que Cristo, ele está falando sobre o casal, né? Então assim, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo se deu em favor da igreja. Se deu é sangue, ele deu a própria vida.
Mas aí ele fala, para que ele pudesse, a igreja, a noiva, pudesse ser lavada pela palavra. Então, eu fiquei meditando bastante sobre isso, que nós pensamos muito sobre o sangue, e o sangue é a base, não tem outra forma de nós sermos apresentados a Deus sem culpa, a não ser pelo sangue de Jesus. E nós temos que lembrar isso sempre, na ceia, em todos os dias, nós lembramos, nós confessamos os pecados, para que o sangue de Jesus nos purifica de toda imundícia. Mas ele fala da água. Então, a igreja gloriosa, ela não é purificada, assim, ela é perdoada pelo sangue, mas ela é limpa pela palavra. Olha, pensa, isso eu estou muito estimulado, instigado assim, a pensar mais, como é que a palavra me purifica, né? Bom, então assim, a água purifica, mas não só purifica, nós temos isso na nova aliança, mas nós temos em medidas muito pequenas. Então o novo coração precisa ser muito mais completo em nós, e o Espírito de Deus habitando em plenitude. Aí ele fala assim, quando vocês entrarem nessa prática da nova aliança, aí é que vocês vão olhar para trás e vão ver a imundícia do que vocês viveram antes. Então, isso também eu acho muito significativo, que às vezes nós queremos que a pessoa, ou nós mesmos, por que eu não sinto mal? Por que eu não sinto mais nojo de mim mesmo? Por que o pecado ainda é atraente para mim? Sei lá, a gente pode ficar pensando assim, como que eu chego a ter nojo de mim mesmo? Mas o nojo vem pela experiência da nova aliança. Quanto mais a gente experimenta a nova aliança e a purificação, né? É a pessoa que está vivendo na rua, ele está sujo, talvez ele nem tenha consciência da sujeira dele. Agora toma banho, põe uma roupa nova, aí ele fala assim, misericórdia, eu não quero nunca mais aquela roupa suja. É algo assim, quando você tem a limpeza, quando você tem a mudança, quando tem um novo coração, aí é que aquilo que passou se torna mais repugnante. Então vos lembrareis, versículo 31, vocês vão ter nojo de si mesmo por causa das vossas maldades e das vossas abominações. E aí no versículo 32 ele fala novamente que não é por amor, essa palavra não é amor, não é por causa, não é por mérito de vocês que eu faço isso. Aí vem, ele fala da bênção, de estar completamente livre, restaurado, né? Versículo 34, a terra assolada se lavrará, ficou como o jardim do Éden. O desejo de Deus é fazer com que a terra de Israel e a nossa terra espiritual seja totalmente restaurada e seja como o jardim do Éden. Eu queria chamar a atenção para o versículo 33, e só lembrando assim que existem várias interpretações. Algumas pessoas entendem até que Israel não, assim, Israel está de volta, não todos os judeus, mas Israel está de volta à sua terra, já é uma nação, tem a sua terra, mas eles não passaram por nada disso aqui ainda, como nação não. Tem algumas pessoas individuais, judeus messiânicos, algumas pessoas que estão que tem essa experiência, mas a Israel como nação, e ele fala no versículo 33, assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados lugares devastados. Então, algumas pessoas entendem que Israel ainda vai ser expulso da terra outra vez, mas coisa assim, não longos tempos, né? Porque essa volta para a terra, ele fala assim, no dia em que eu trouxer de volta, aí vocês vão ter um novo coração, e isso não aconteceu ainda. Então, isso é causa assim, de algumas opiniões diferentes, mas nós entendemos que essa promessa está se cumprindo por etapas, né? E que vai acontecer isso. Agora, versículo... Então, letra F, já falamos, né? A letra F está no versículo 33 também, que todas as cidades vão ser habitadas, versículo 34, 35, né? E depois, a última coisa que ele fala aqui é que o povo vai ser numeroso.
Ele fala no versículo 38, com o rebanho dos santos, com o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens. Então saberão que eu sou o Senhor. E ele falou isso também, ele falou assim, todas as nações, versículo 36, então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas. Esse é o último ponto, a letra número 6 aqui, que Deus será mais uma vez honrado, conhecido, e é o desejo dele, que Israel seja um instrumento de fazer todas as nações conhecerem a Deus. Então nós não sabemos exatamente a sequência das coisas, mas a Bíblia fala de um grande derramamento do Espírito nos últimos dias. No século XX, eu pensava assim, já está acontecendo. Mas muitos irmãos têm falado assim, não, aquela do século XX não foi aquela de Joel 2. Porque muita gente conheceu a Deus através do derramamento do Espírito Santo, mas não foi um testemunho completo. As igrejas pentecostais não deram e começaram a se dividir e não trouxe a plenitude. Então nós entendemos que aquela promessa de Joel e outra assim, Apocalipse 14, fala de uma grande colheita antes da volta de Jesus. Então vai ter muitos desafios, vai ter perseguição, vai ter anticristo, mas vai ter um grande derramamento. Deus vai levar seu povo de volta para a terra, Deus vai restaurar a sua honra, e muitas nações, muita gente que quer Deus, mas não viu na igreja, muita gente vai ver um testemunho, vai ter uma grande colheita antes de Jesus voltar. Nós ansiamos por isso, queremos muito que as pessoas que têm sede de Deus possam conhecer um testemunho verdadeiro, porque quantas pessoas não estão vendo nada na igreja por nossa culpa mesmo, né? Então, na semana que vem ainda vamos falar um pouco mais sobre essas partes, né, da nova aliança, mas talvez a gente já entre no capítulo 37. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor prometeu tudo isso que estamos lendo, só nesse capítulo, quanta coisa que o Senhor promete, quantas promessas que o Senhor colocou como coisas que o Senhor vai fazer, não por mérito nosso ou do povo de Israel, da igreja, mas o Senhor vai fazer porque o Senhor tem uma honra para defender e o Senhor quer realmente que todas as nações conheçam e saibam quem o Senhor é, para que muitas pessoas possam chegar ao teu conhecimento. E nós desejamos ver isso, queremos realmente contribuir para isso. Estamos aqui para dizer que as tuas promessas são verdades para nós, as tuas promessas são a nossa esperança. A nossa esperança é que o Senhor vai cumprir tudo isso, e nós cremos nisso e declaramos isso nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.